E eu só queria te fazer uma pergunta que eu não sei se tu usou nesse processo. O placebo, porque tu falou de recovery e a gente usou... porque a gente não tinha grana, Márcio. Então a gente tinha que desenvolver um recovery lá na base. O Erdi me chamou, cara, vamos desenvolver um recovery. Pô, mas não tem grana. E qual é o efeito que você quer, Erdi? Cara, eu quero o efeito de melhor recuperação, do atleta render mais. Eu falei, cara, você vai utilizar o efeito placebo. Aí o que a gente fez? Pegamos a banheira do recovery e colocamos lá uma substância, alinhamos com a farmácia lá, um cloreto de magnésio, para botar ali um pó, havia um saco, né, bem imponente, um saco grande, um metálico que chamava bem a atenção. Cara, e a gente colocou o cloreto dentro da banheira, que não tem comprovação científica nenhuma que vai causar algum resultado, mas era uma substância barata para a gente utilizar, e dividimos em cor. Cor verde e cor vermelha. Ou seja, o verde era o Hulk e o vermelho é que tinha que estar em estado de alerta. E aí os atletas que iam para a banheira verde se sentiam bem. Pô, eu tô dentro. E os atletas que iam para a banheira vermelha, cara, eles começavam a se esforçar mais, começavam a treinar mais para ir para a banheira verde. E o efeito disso foi sensacional, né, na verdade, assim, a gente tinha um suporte científico por trás disso. Não era somente botar o placebo. A gente tinha lá algumas meta-análises que mostravam a duração e a temperatura melhor para a intervenção. E os atletas eram submetidos à termografia ao início. Chegou, não tomava café, fazia termografia. E antes dele chegar no treino lá no CT, o preparador físico já estava com o resultado em mãos. E ao término do treino, aqueles atletas que eram específicos iriam fazer... Só que o atleta de 17, 18 anos, para fazer uma crioterapia, às vezes é mais complicado, ele está muito acostumado. Aí a gente utilizava a estratégia da cor com uma forma de colocar algo diferente. E aí começou a pegar moda, porque o atleta chegar, imagina para fazer uma banheira com a água toda vermelha. Ele falava aquilo, pô, por que essa água tá vermelha? E aí, só que a gente não falava o que era. Era um cloreto de magnésio com cor, né? A gente colocava lá e começou a criar um efeito placebo. Placebo fez efeito com a gente. Eu não gente. sei se você tem história de placebo, né? Olha, vamos lá, né? Eu digo o seguinte, no profissional não dá para fazer teste. Não dá. Né? Então, algumas pessoas vêm e falam, cara, exatamente, né? Usa só isso que é a melhor coisa para recuperar. Eu falei, cara, eu não tenho margem de erro. Então, se eu não posso usar... Então, até é difícil, né? Porque eu falei, eu posso usar até essa técnica, esse equipamento, né? Essa metodologia, mas não posso usar só ela e deixar de fazer o que eu faço. Sei que dá certo, porque aqui não tem margem para erro, tá? Então, assim, na base, com certeza é um local muito mais fácil. E aí, o que eu ia te falar, né, Sandro? Eu acho que o erro das pessoas... Você tem que, assim, eu sempre digo, né? Crie modelos. Eu acho que é importante, né? Você ter modelagem, né? De profissional de sucesso, né? De situações que deram... Mas cada um tem que entender a tua situação, a tua realidade e melhorar o teu processo. Então, são coisas que, às vezes, o time pequeno fala, pô, beleza, mas ele tá falando isso, mas... Não dá, né, para eu querer comparar, né, com o Flamengo, porque a empresa quer, tipo... Mas isso é um fato, né? Ou seja, então esse não é o modelo para ele. Mas, por exemplo, eu no Flamengo, eu não posso, nem que eu quisesse levar meus atletas para a universidade para fazer alguma avaliação lá, porque nenhum vai, o cara lá pode. Então, assim, o que eu digo, você não pode, às vezes, criar, né? Você tem que entender a tua realidade. E é o que eu falo, né? Deus deu um talento para cada um, cara. Você tem que pegar o teu talento e saber multiplicar. Então você tem que criar, eu acho que é isso, né? Que é importante, soluções para as suas dificuldades, que cada um vai ter uma. Então, como eu falei, todo o processo pode ser melhorado, isso é fato. Nem que seja de uma questão de organização, de processos, né? De comunicação, tudo isso você consegue. E às vezes essa questão de estruturação... Eles fazem uma comparação que fala, pô, é verdadeira, né? Até porque é o seguinte, a empresa vai lá, tipo, já tá ali parceira do Flamengo, não tem sentido estar num time menor, realmente, ali, mas é o que eu falo, mas esse cara, time menor, não pode usar isso como desculpa, que é o que eu vejo as pessoas fazendo, para não melhorar, porque é muito fácil ter uma bengala, é ótimo, né? Porque, ou seja, diminui tua cobrança, diminui o nível de exigência, mas fala que eu não tenho essa questão ali de visibilidade igual, mas eu tenho outros caminhos, né? Como eu falei. Então você consegue também. Eu acho que esse que é o desafio. Não, eu acho que o baseado em evidência, ele facilita a gente não perder tempo e ter mais eficiência. A gente fez um estudo, corroborando com isso, onde a gente olhou a rotatividade dos atletas.
Por exemplo, você tem uma equipe num determinado ano e essa mesma equipe no ano seguinte, a quantidade de mudanças no elenco. E aí, porque na base você consegue desenvolver essas pesquisas. No profissional é inviável você fazer essas pesquisas. É complicado. Agora, na base você pode ver essas causalidades. E o que a gente observava? Que quanto mais rotatividade se tinha, rotatividade de atleta que é dispensado, atleta que não joga, que fica no banco, aumentava a quantidade de lesão dentro dos aspectos epidemiológicos. E além de aumentar as questões relacionadas às lesões, a gente tinha uma diminuição no desempenho, ou seja, os atletas eles tinham mais perda no campeonato. Então a melhor forma para você ter vitórias seria você diminuir a rotatividade, você diminuir a quantidade de lesão, isso na temporada. E, naturalmente você tinha mais vitórias da equipe. Perfeito. E aí essa pergunta que eu ia fazer para o Márcio, a próxima pergunta, 2019, aquele sucesso do Flamengo, você atribui a esse fator, Márcio? Ou seja, a gente não via atleta do Flamengo machucando e os que machucavam recuperavam rápido e supria aquela necessidade de decisão, de momento de decisão, de reta final. Você atribui aquele sucesso em 2019 a isso, Márcio? Olha, eu atribuí aquele resultado que a gente teve a isso, eu seria um hipócrita, um pedante, né? Muito grande. Como eu acabei de falar, né? Para você ter um ano desse, que foi um ano mágico, eu falo, isso vem a cada 20 anos, né? Onde tudo dá certo, exatamente como eu falei, porque tudo dá certo, todas as áreas, né, tiveram um papel muito importante, a torcida, a diretoria, o treinador, os atletas, os profissionais envolvidos. Então, eu acho que foi a junção de todos esses fatores que propiciaram e proporcionaram, né, um resultado tão positivo. O que eu falo em relação, né, porque esse foi um ano brasileiro, ame ou odeie, né? Então, tipo, esse ano o departamento médico era exaltado, idolatrado, amavam, né? Em outros anos aí odeia, né? Eu sempre digo o seguinte, o atleta que está no DM é sempre mais importante. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Porque às vezes é aquele atleta que não joga nunca, sempre reserva e tá no DM, o time começa a ir mal, fala, não, porque o fulano tá no DM, se ele estivesse jogando, o cara não volta, fala, pô, mas o cara tava aqui há um ano, você não escalou, pô, nenhuma vez, agora que ele tá no DM, que tipo é a solução do problema. E ao mesmo tempo que, quando o cara tá no DM e o time tá ganhando, é esquecido, poderia ser o craque do time, tudo, enfim, que ninguém lembra. Esse ano, muitos me perguntam isso, porque foi muito impactante, eu acho, né, que sim, teve, né, uma importância muito grande, não digo que tenha sido, né, pô, longe de ser, mas eu acho que foi muito importante, mas eu deixo sempre bem claro, nós não tivemos menos lesões, pelo contrário, nós tivemos até mais lesões que a gente vinha tendo, né, nos últimos 3 anos, uma média até um pouquinho maior, estávamos na nossa média. O que a gente teve foram recuperações muito rápidas em momentos muito importantes. E aí isso fica muito marcado, porque quando vem a vitória, porque se a gente tivesse feito tudo isso, toda essa recuperação e não ganha, ia passar batido. Então, por exemplo, é óbvio que você pega um atleta como o Arrascaeta, que fez uma artroscopia e ele jogou uma semifinal de Libertadores com 18 dias ele jogou. Então é óbvio que ele já estava treinando antes, a gente escondeu, né? Então tem tudo isso. É um fenômeno, não tem a menor sombra de dúvida. Por exemplo, eu ainda não consegui replicar isso com outro atleta. Então são coisas aí que falam, não, aí você cria hoje, a gente tem um problema no Flamengo que a gente criou uma linha de corte lá em cima, que é que todo mundo quer igual, fala, cara, aquilo ali eu nunca tinha visto no Brasil. A gente fez, né, tipo, muito pelo atleta também, ali que se propôs aquilo, a coisa deu tudo certo, corremos risco, era um momento, mas assim, nunca tinha visto isso. Também, assim, vai ser difícil ver de novo, né, como aquele ano. Então você pega, por exemplo, uma lesão como aquela do Diego Ribas, gravíssima, e a gente conseguiu, e o cara deu o passe ali pro gol ali do título da Libertadores, aí fica marcado, né? Então são coisas que realmente a gente não teve menos lesão do que a média que a gente tinha. A gente teve a mesma quantidade de lesões, média, né, que eu digo que a gente teve. O que a gente teve, sim, foi que conseguimos recuperações muito importantes num período muito curto e em momentos muito importantes. Então, em todos os momentos decisivos, né, o time estava completo,
com os principais jogadores e realmente a gente fez ali coisas que, por exemplo, com os mesmos atletas, 5 anos depois, não dá para fazer igual. São coisas que eu digo, as pessoas esperam, né, o resultado, então tudo aconteceu. E por isso que eu acho que foi tão exaltado, não porque tiveram poucas lesões, é porque nós tivemos lesões ali consideráveis, importantes, e conseguimos recuperar, né, em curtíssimo tempo, muito acima da média, e em momentos muito decisivos, né? Então, e como deu certo e ganhou, porque se a gente tivesse feito a mesma coisa e não tivesse tido resultado positivo, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a repercussão ia ter sido bem diferente. Você pode